Para você entender melhor isso aqui, que a gente vai ler, trata-se do que o anjo Gabriel disse para Zacarias, quando ele estava para ser pai. A esposa dele, Isabel, viria a engravidar do profeta João Batista. Na mesma época que Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, dizendo que Jesus nasceria dela, também, paralelo a isso, o anjo Gabriel visitou a Zacarias dentro do santo lugar e revelou para ele que ele seria pai de um profeta especial. E o anjo disse isso aqui, falando a respeito de João Batista, ele disse assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Preste bem atenção nisso. No espírito e poder de Elias, para converter o coração. Eu queria que você guardasse essas duas coisas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aí vem, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, preste bem atenção nessa frase também, habilitar para o Senhor um povo que? Preparado. Então, o anjo Gabriel revelou para o pai de João Batista qual seria a missão de João Batista. E citou que ele viria no espírito, quer dizer, no mesmo pensamento, e com o poder de Elias. Qual foi o espírito de Elias? Qual foi a missão de Elias? Elias foi enviado por Deus a Israel em um período em que a nação de Israel havia se corrompido e a nação havia se entregado à idolatria, ao culto a Baal, que é chamado, ou era chamado, de o Deus da fertilidade. Você sabe que a agricultura sempre foi forte em Israel, e até hoje é. Eles dependem muito da agricultura. Mas a agricultura depende de chuva. E na época de Elias, o rei Acabe se casou com Jezabel, que era uma mulher de outra nação. Uma mulher que adorava a Baal, aprendeu a cultuar Baal. E quando ela veio morar em Israel ao lado do rei Acabe, ela trouxe as imagens de Baal e os profetas a quem ela consultava, chamados de profetas de Baal. E então esses profetas passaram a pregar dentro de Israel que Baal era Deus. E começou a haver divisão do povo, de maneira que as pessoas que antes oravam apenas ao Senhor, as pessoas que subiam o monte e sacrificavam para o Senhor, havia um altar no Monte Carmelo, por exemplo, onde eles sacrificavam para o Senhor. Mas esse altar, a Bíblia diz que chegou a ficar em ruínas, porque o povo parou de sacrificar para Deus e passou a sacrificar para Baal, porque qual agricultor não queria um Deus que era chamado de o Deus da fertilidade? Mas com essa desobediência veio a seca, a miséria, o sofrimento, porque o povo abandonou a Deus. Então Deus enviou Elias para restaurar o altar dele e para trazer o seu povo de volta para ele.
Então, quando o anjo Gabriel diz para o pai de João Batista que João Batista viria no espírito e poder de Elias, significa dizer que a missão de João Batista também seria parecida, porque naqueles dias também o povo de Israel estava sob o jugo de Roma e afastado de Deus, estava corrompido. Então João Batista veio para pregar arrependimento, para levar o povo a se voltar para Deus. Veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, porque primeiro veio João Batista e ele já anunciou que viria Jesus. Jesus viria logo em seguida. João Batista, inclusive, batizou Jesus nas águas, como você sabe. Então, quando aqui diz que ele veio para habilitar para o Senhor um povo preparado, significa dizer o seguinte: ele iria levar o povo a restaurar a comunhão com Deus, e esse povo então estaria pronto, habilitado, preparado para o que viesse. Repare bem nessa palavra, nessa frase, habilitar. O trabalho de João Batista foi esse: habilitar para o Senhor, quer dizer, para Deus, um povo que? Preparado. E até hoje, nós pastores, também estamos trabalhando no espírito e poder de Elias, também fazendo o trabalho de João Batista, porque quando as pessoas chegam até nós na igreja, ninguém vem, eu pelo menos não fui, a pessoa me convidou, eu estava com a minha vida destruída, e eu falei para ela assim: domingo eu vou lá para eu entregar a minha vida para Jesus. Eu não falei isso. Eu fui lá, na minha cabeça eu pensei o seguinte: eu vou lá para ver se a minha mãe é curada, para ver se a minha mãe se liberta dos demônios que incorporavam dentro de casa nela, e eu não sabia como lidar com aquilo. Então eu não fui na igreja para eu buscar a Deus. Eu não fui na igreja porque eu queria a salvação. Eu fui porque eu estava doendo, o calo estava apertando, eu queria uma solução. É assim que a gente chega. Mas eu estava vivendo naquela situação por conta da distância que nós estávamos da palavra de Deus. Aliás, dentro da minha casa nem Bíblia tinha. Tem Bíblia, tem casa que ainda tem de enfeite. Na minha nem de enfeite tinha, que a miséria era tão grande que para comprar um livro era uma... e a gente nem lembrava de Bíblia. Então, nós estávamos completamente avessos à vontade de Deus. Nós vivíamos na idolatria. Eu vim do budismo. Então, eu não conhecia a Deus, mas eu fui na igreja para resolver os meus problemas. Então, quando a gente chega na igreja, só tem um jeito da nossa vida mudar. A gente tem que encontrar um homem de Deus que venha e trabalhe em nós no espírito e poder de Elias. E aí, ele nos prepara, Deus nos habilita para Ele, de maneira que nos tornamos um povo preparado. Você vai entender melhor. Sinônimo de preparado. Alguém pode arrisca dizer? Pronto. Preparado, estar preparado é estar pronto. Qual o significado de pronto no dicionário? Coloca aí, por favor. Pronto significa estar preparado para qualquer assunto ou fato previsto ou imprevisto, e estar disponível para algo imediato. É estar apto ou disponível para aquele momento a fim de evitar desperdício de tempo. É também algo concluído, terminado. Dicionário informal. A pergunta é: você veio para a igreja, você encontrou a Igreja Universal que trabalha no espírito e poder de Elias, você já está pronto? Você já está preparado? Você já está pronto? O que eu quero dizer com isso? Você é aquela pessoa que está na igreja e que está pronta para o que der e vier? E também pronta para o que não der e não vier? Provavelmente muitos que têm anos de igreja digam assim: eu estou pronto, bispo, eu estou preparado.
Como é que a gente sabe que alguém está pronto? Como é que a gente sabe que alguém está de fato e de verdade preparado? Por exemplo, Jesus, os discípulos dele, vamos falar só dos 12, largaram suas vidas, suas profissões, passaram a seguir Jesus, passaram a trabalhar com Jesus e ficaram 3 anos com Ele. 3 anos caminhando com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, vendo milagres e até fazendo quando eles foram enviados com autoridade para fazer. E certa vez, Pedro chegou a dizer para Jesus assim: Senhor, por ti eu dou a minha vida. Como quem diz, eu estou pronto para o que der e vier, e o que não vier e não der também. Senhor, por ti eu darei a minha vida. Jesus olhou para Pedro e disse assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não entendeu nada. Jesus quis dizer para ele o seguinte: tu não está pronto coisa nenhuma. Eu quero ver na hora que a coisa apertar. E sabe por que Pedro não estava pronto? Não é porque ele era mau discípulo. Pelo contrário, foi um dos grandes apóstolos. Ele não estava pronto, porque uma pessoa só está pronta para o que der e vier quando ela recebe o Espírito Santo. Então o trabalho começou com João Batista batizando nas águas. Jesus deu continuidade àquele trabalho, ensinando e depois dando sua vida na cruz. Mas a igreja do Senhor Jesus só ficou de fato preparada para tudo quando veio no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo. Aí sim, aquele Pedro que lá atrás chegou mesmo a negar Jesus como Jesus disse que faria, uma vez no dia de Pentecostes, batizado pelo Espírito Santo, aquele homem medroso que fugiu quando viu que Jesus foi preso, que quis agir na carne para tentar resolver o problema, pegou da espada, aquele homem que foi medroso, que negou, agora se tornou um pregador intrépido, em que em sua primeira pregação, logo depois de batizado com o Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram. A partir dali Pedro passou a ser um homem ousado na sua fé, os milagres que Deus fez através dele, ousado no sentido de suportar prisões, de ser preso, e mesmo como ele havia dito que faria, ele chegou ao ponto de ser morto por causa do Evangelho, como a história registra. Mas ele só ficou pronto para isso quando veio o Espírito Santo. Por isso, o nosso trabalho é no espírito e poder de Elias. Nós trabalhamos para que você se volte 100% para Deus, para que você seja dele 100%. E a conclusão é você ser batizado pelo Espírito Santo. O número de pessoas que nós temos na igreja batizadas nas águas não é o mesmo número de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Muitos se batizam nas águas, poucos alcançam o batismo com o Espírito Santo. E é por essa razão que muitos ficam na igreja de forma passageira. Por quê? Porque não estão prontos. Não estão prontos. E quando vem a rebordosa, porque vem, por não estarem prontos, não aguentam. Você está pronto? Você sabe qual será o seu futuro? Eu não sei qual será o meu futuro. Você está preparado para o que vai vir lá na frente? Tem gente que coisinhas simples são suficientes para fazer com que ela esmoreça. Uma simples troca de pastor já faz a pessoa sair da igreja. Tem gente que não está pronta nem para trocar o pastor. Tem gente que não está pronta para ouvir um não da pessoa amada. Se ela de repente se encanta por alguém e ora: Deus, eu queria fulano, eu quero casar com fulano, o fulano de repente dá para trás e diz: não quero você, pronto, a pessoa entra em amargura e abandona a fé. Você está pronto para ouvir não das pessoas que você espera sim? Você está pronto para as perseguições? Você está pronto para o futuro? Você não sabe o que vem pela frente. Eu não sei o que vem pela frente. Mas só tem uma coisa que nos sustenta:
O Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você pode até ter sentimentos, porque você não deixa de ser humano, e os seus sentimentos fazem às vezes haver um turbilhão dentro do seu coração, tudo quer te jogar para baixo, mas não tem jeito. Quem tem o Espírito Santo puxa você para cima, é como um imã, é uma fonte a jorrar dentro de você, que ela vai te puxar para cima, ele vai te jogar para cima. O Espírito Santo é a nossa maior necessidade, é uma questão de sobrevivência espiritual. Ele é chamado de penhor da salvação, ou seja, ele é a garantia da salvação. Só tendo o Espírito Santo você tem garantia de salvação. Só com o Espírito Santo você vai suportar o calor dos desertos. Por isso que o Senhor Jesus, logo que foi batizado nas águas por João Batista, a primeira coisa que aconteceu em seguida foi o Espírito Santo vir sobre ele. Amém, pessoal? Em seguida ele foi para o deserto. Mas quando ele foi para o deserto, ele já estava com a palavra pronto. Ele estava pronto. Se você não tem o Espírito Santo, você tem que priorizar isso, porque você não está pronto. E se você diz assim, bispo, eu já tenho o Espírito Santo, como é o nosso caso, então você tem que continuar usando a sua fé para manter-se de pé. Porque o Espírito Santo também não é como um troféu que você conquista e pode deixar ele na parede que ninguém tasca, é teu e acabou. O Espírito Santo, a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. Para uma coisa não apagar, você tem que manter ali combustível nela. Você tem que manter a lenha, você tem que jogar a lenha. O fogo, se você não estiver alimentando ele, ele apaga. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem que manter a chama acesa. Por isso que a Igreja Universal nunca deixa você parar. A gente está sempre levando você à fé, sempre levando você para o altar, para que você mantenha-se em exercício e mantenha a chama do Espírito acesa. Deus enviou a Igreja Universal no espírito e poder de Elias para habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparado para o que der e vier nessa vida, também para o que não der e vier, e preparado sobretudo para ir morar com Ele. Quer seja pelo arrebatamento, quer seja pela morte, o viver é Cristo, o morrer é lucro. 판스 유징 그래머 룰즈 앤드 댄 유 스피크. 대치와 다이 도데트 슬로우 프로세스 컴플리트리 바이 패시즈 더 포놀라지켈 루프. It is highly analytical and that is why I sound like a robot, because I am building sentences like a mathematical equation, exactly. But when you do shadowing, hear the audio and you push it straight out of your mouth a half second later. You do not have time to translate. You do not have time to think about grammar. Well, you are forcing the sound directly through the phonological loop and into your vocal cords. You are building direct muscle memory in your mouth, tongue and diaphragm. I am starting to see the appeal. It takes the heavy thinking out of the process. How exactly do I practice this? You mentioned a half-second delay. Are there different ways to do this? There are three main techniques and they each serve a slightly different purpose. The first is what we call synchronous shadowing. Synchronous, meaning synchronous, means happening at the exact same